Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso compromisso aqui com vocês é trazer convidados que possam engrandecer o reino de Deus e que você possa também aí, de onde você está assistindo, se divertir, crescer, amadurecer e conhecer um pouquinho da vida e das experiências dos nossos convidados. Nós estamos entrando agora na segunda temporada do AlvoCast e hoje, para abrir essa nova temporada, a gente está recebendo uma convidada muito especial, ela que é da área da saúde e tem uma pauta incrível, cheia de coisas interessantes para contar aqui para a gente, então você não pode perder, eu tenho certeza que você vai gostar do início ao fim. Recados importantes, a gente gostaria de agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, Missão Alcance, muito obrigada pela ajuda, pelo suporte, e Aruba também, né, por ajudar a gente com todo o processo aqui do nosso AlvoCast. Tá bom? Então, sem mais delongas, esqueci alguma coisa? Não. Vamos apresentar a nossa convidada agora, ó. Ah, não, esqueci. Esqueci, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. É muito importante que você compartilhe, que você divulgue o nosso canal, assim o Ministério de Deus vai crescer, a Palavra de Deus vai crescer e vai alcançar mais corações, tá bom? Então, deixa o seu like aqui. Já agradeci Missão Alcance, meu ponto aqui pedindo para agradecer Missão Alcance já foi agradecido. Fica mais uma vez aqui a nossa gratidão à Missão Alcance, que sempre está ajudando a gente. Agora sim, olha a nossa convidada. Ela é médica, infectologista e mestre em clínica médica há 17 anos. Ela chegou aqui, eu falei que ela vem de mais nova. E é verdade, vocês vão ver quando abrir a câmera dela. Ela trabalha com doenças infecciosas, com ênfase em HIV e tuberculose. Recentemente passou a atender outros tipos de infecções por microbactérias, bactérias primas da tuberculose, ocasionadas por procedimentos cirúrgicos e estéticos. Esse é o nosso momento, hein? Porque essa partezinha assim é muito interessante. E nada mais, nada menos, ela é sobrinha do nosso querido pastor Aloysio Bacelar, que é o pastor presidente aqui da Igreja Presbiteriana Alvorada. Ela também é mãe do Daniel, esposa do Daniel, que é militar da Marinha do Brasil, e mãe da Carolina, de 10 anos, e Vitor, de 9 anos. Seja muito bem-vinda ao AlvoCast, doutora Evelyn. Olá, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Imagina, obrigada, Nepotismo gente. Puro, né? Sobrinha do pastor. Olha lá, hein, gente, nepotismo aqui na mesa do AlvoCast. Mas imagina, ele que indicou, né, o seu nome. E aí, obviamente, que a gente estuda sobre a vida do nosso convidado, fui estudar sobre a sua vida, eu falei, meu Deus, mas a pauta dela é muito boa para estar aqui nessa mesa falando. Então, nós que agradecemos você por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Olha só, vou começar com a parte polêmica, né? Porque antes da doutora Evelyn chegar aqui, a gente estava conversando sobre procedimentos estéticos, cirurgias, né? E eu fiz uma pergunta muito leigamente, que é, quando a pessoa faz um procedimento estético, às vezes ela paga um preço muito grande. Sim. Né? Então, falando aqui abertamente, que tipo de preço uma pessoa pode pagar quando o assunto é isso, né? Bactéria, infecção? Então, em relação à cirurgia estética, na verdade, ela também pode ser feita pelo SUS, né? Se a gente for falar um preço de dinheiro, né? Existem os profissionais que fazem privados e pelo SUS. Pelo SUS a gente tem, geralmente nos hospitais gerais, hospitais universitários, que tem os residentes, né? Que são os aprendizes, né, de uma especialidade. E os cirurgiões plásticos, né, fazem residência médica e nesses serviços eles também operam estética. Ah, tá. No Brasil, a cirurgia plástica ela é muito famosa pelo professor Ivo Pitangui, que primariamente fazia cirurgia plástica reparadora, né? Então, eram as pessoas que passavam por acidentes, queimaduras, tinham alguma malformação, mas ele era tão mestre que ele também desenvolveu uma técnica diferenciada aqui no Brasil para a cirurgia estética, com fim estético mesmo, né? De ficar mais bonito, de corrigir uma pequena deformidade, enfim. E isso faz com que o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, seja muito procurado por esse motivo, né? E a gente sabe que as pessoas com essa questão agora de rede social e comparação, então, busca pelo corpo perfeito, e é isso aí que a gente já vai entrando nesse segundo assunto que a gente vai falar depois, né? Principalmente depois da pandemia, a saúde mental, né, ficou muito prejudicada de muita gente, principalmente dos mais jovens, né? Com essa questão da comparação de rede social. Hoje já se tem alguns estudos nesse sentido pós-pandemia, da gente vendo o quanto que isso afeta o bem-estar mental das entre os pessoas. jovens, né? Que Exatamente. É sempre tentando ser melhor do que o outro. Com as pessoas confinadas, muito tempo e tudo mais.
E aí é o que acontece esse segundo momento, né? Porque a cirurgia plástica, ela é segura, só que a cirurgia plástica é uma cirurgia. Então, quando a gente se submete a um procedimento cirúrgico, a gente tem, sim, riscos de complicações. Como qualquer cirurgia. Como qualquer outra cirurgia. A questão é que a finalidade, muitas vezes, é uma finalidade que não é corrigir uma doença, né? Sim. E aí, a expectativa da pessoa, muitas vezes, eu até faço uma comparação de ir ao cabeleireiro trocar a cor do cabelo. Não gostei, vou lá e troco de novo. Não é assim na cirurgia plástica, né? Então, a gente sempre recomenda que você escolha um bom profissional, né? Que tenha aquele RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que quem tem é quem fez residência médica, né? Isso aí dá para procurar no site do CREMERGE, coloca o CRM do médico, depois ali vai ver se tem o RQE de cirurgião plástico, gabaritado. Fazer em um hospital que tenha estrutura para abordar qualquer tipo de complicação, mas ainda assim, mesmo fazendo tudo certinho, tem algum risco, não é 100% de chance de dar tudo certo, né? E isso é normal. E agora, depois dessa pandemia, com toda essa questão que eu falei anteriormente, as pessoas meio que perderam um pouco esse cuidado, né? E isso aliado aos predadores das redes sociais, que são pessoas que botam o nome de doutor e se auto-intitulam super especialistas, quando, na verdade, não tem aquela formação, né? O cuidado que você fala das pessoas é que elas não veem os riscos, elas só querem elas resultado. querem seguidores, né? Então, o profissional que tem maior número de seguidores é o melhor profissional. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com a qualificação técnica do profissional. Pelo contrário, às vezes, né? O profissional, assim, eu sou uma pessoa mais velha, né? Assim, na minha época, a gente estudava muito, a gente não tinha tempo de viver super arrumado com uma roupa maravilhosa, porque a gente estava estudando, trabalhando, de final de semana, madrugada, enfim. E aí, para você ter essa experiência na medicina, pelo menos, a não ser que você seja assim, muito fora da curva, uma pessoa muito acima da média, normalmente são alguns anos de estrada até você chegar a um grau, né? Deve você ter a credibilidade, né? E experiência mesmo, que é quanto mais você faz, mais você sabe fazer. Quanto mais você estuda, melhor você sabe do assunto. Então, é meio que por aí, né? Então, as pessoas hoje, elas se colocam nas mãos de profissionais que não são habilitados para fazer qualquer tipo de procedimento de qualquer natureza, em circunstâncias que, se você for olhar de fora, você vai pensar que alguma coisa está errada, né? Por exemplo, fazer um procedimento cirúrgico na casa de alguém, nos fundos de algum local que não é um centro cirúrgico, quer dizer, são coisas que a gente às vezes até duvida, mas que acontecem com muita frequência, né? E aí as pessoas estão se colocando em risco, e aí agora a gente pega as consequências disso, que é uma coisa meio nova, né? Então, coisas antigas que aconteciam muito raramente, como, por exemplo, as micobactérias não tuberculosas, já vou explicar o que é, um nome horroroso, né? Que são micobactérias que podem ser relacionadas a procedimentos cirúrgicos ou estéticos por inoculação, né? Com uso de agulha, uso de cânula, e nem sabem. E às vezes são profissionais que simplesmente desconhecem que isso é uma possibilidade, porque são profissionais que não têm uma formação adequada. Isso eu estou falando não só de médicos, tá? De não médicos também, porque hoje em dia os conselhos eles já habilitam as suas especialidades, né, em diversas áreas, como odontologia, como farmácia. Hoje o dentista pode fazer milhões de coisas que antigamente não poderia, né? Não é questão de ser, é porque existe uma confusão aí que não é que o médico seja contra o dentista ou que o médico seja contra qualquer outra profissão. O que o médico fala, a minha opinião pessoal, é se você vai fazer algum procedimento, qualquer que seja, com alguém, que esse alguém esteja habilitado a diagnosticar e tratar qualquer complicação inerente àquele procedimento. Eu acho que isso é um quesito, assim, meio básico, né? E aí, às vezes, pelo desconhecimento dessas outras questões, as pessoas fazem e, às vezes, nem sabem orientar os seus pacientes. Então, assim, por que a gente não senta todo mundo junto e conversa a respeito do que é melhor para o paciente? Porque também existe, sim, um certo corporativismo dos médicos em ter um mercado que é um mercado rentável financeiramente, todo mundo quer um pouquinho, né? Hoje em dia, todo mundo quer trabalhar pouco, ganhar muito dinheiro, estudar pouco. Essa é uma coisa dessa geração, assim, sem muitas delongas. E não é assim que funciona. Então, para a gente conhecer, a gente precisa estudar, isso demanda tempo, isso demanda dedicação. Né? Então, assim, o que a gente recebe hoje, eu como infectologista, eu trato de doenças infecciosas, e não só eu, várias emergências de hospitais públicos, privados,
tem recebido as complicações desses procedimentos mal feitos e os pacientes ficam perdidos na rede, pulando de profissional em profissional, porque depois que acontece, quem é o responsável, né? Um outro profissional vai se responsabilizar, porque é exatamente aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? O procedimento estético é diferente de uma doença. Pensa, você tem um câncer, você tem que fazer uma cirurgia, você não tem opção, entendeu? Você tem que fazer. A estética é uma escolha, né? Não é... Claro que isso vai, né, da autoestima da pessoa, da vontade de ser melhor. Às vezes é uma coisa que incomoda muito, mas não é uma coisa obrigatória. Então, quando a pessoa se submete a um procedimento estético, seja ele cirúrgico, seja ele não cirúrgico, né, como injeção de preenchedores ou, enfim, qualquer tipo de procedimento estético, ela quer um resultado estético melhor. Agora, imagina que a pessoa sai dali com alguma complicação que ninguém sabe o que é e que vai demorar anos, às vezes, para ela conseguir chegar num destino de alguém que faça um tratamento e que é um tratamento longo, demorado, enfim, é muitas vezes caro, né? Nem sempre o SUS vai conseguir dar esse tratamento, exatamente por não ser uma doença diretamente tratada, né? Assim, causada, né, por um patógeno que não é, inerente da vontade da pessoa. Então, isso daí causa muito sofrimento, né? E aí, eu entro nessa parte. Então, a minha visão é a visão nesse contexto de uma pessoa que está ali procurando uma ajuda e que não está sozinha, né? Sim, entendi. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, seja médico ou qualquer outra profissão da área de saúde, a gente tem que entender que o bem-estar do paciente está acima de qualquer questão de conselho ou qualquer questão financeira, principalmente, né? Então, o que a gente vê, infelizmente, é isso, né? Então, o que é a micobactéria não tuberculosa, né? Então, a micobactéria mais famosa e a mais comum no nosso meio, né? No Rio de Janeiro, principalmente, é a Mycobacterium tuberculosis, né, que é o causador da tuberculose, que é uma doença transmitida pelo ar, que a gente inala o bacilo e vai desenvolver essa doença, e a tuberculose ela também pode ser em outras partes do corpo, né? Em situações específicas de baixa imunidade, pessoas que fazem uso de quimioterápicos, por exemplo, ou imunobiológicos para alguma doença autoimune, ou pessoas que vivem com HIV/AIDS, enfim. Tem várias questões em relação a isso, mas isso é a doença. Só que existem, a gente chama de, entre aspas, primas da tuberculose, que são as outras micobactérias, que é um grupo enorme de bactérias, algumas de vida livre no ambiente, que podem causar doença eventualmente, e as bactérias de crescimento, micobactérias de crescimento rápido, que são geralmente por inoculação. Leia-se inoculação, né? Exatamente, injeção ou procedimento com cânula, lipoaspiração. Então, agora a gente... A cânula, para quem não entende, é aquele que você coloca aqui? A cânula é aquele caninho que vai sugar a gordura. Ah, tá. Né? Então, na lipoaspiração, o que é a lipoaspiração? Ela é uma sucção de gordura através de um caninho ali, de uma borrachinha. Tem borrachinha e tem metálica também. Ah, tá. Então, assim, a não esterilização adequada desse material pode fazer com que, uma vez contaminado, isso seja inoculado em outros pacientes. E isso acontecia antigamente no Rio de Janeiro, quando eu era residente, lá no tempo de... Antigamente, que eu não vou falar o ano aqui, a gente tinha eventualmente casos, né, hospitalares, geralmente em cirurgias que usavam cânula. Às vezes até, teve uma vez que a gente investigou um surto de retirada de vesícula. Aí quando tem o surto, né, que é o aumento de casos daquela doença ali, a gente vai investigar o que aconteceu. E a investigação de surto é super legal, a gente pode falar isso depois um pouquinho. Mesmo? E aí a gente chegou à conclusão de que era por essa não esterilização dessa cânula, esse caso específico, há mais de 15 anos atrás. E aí a gente vai nesse hospital, no Centro de Esterilização de Material, CME, que a gente fala, e vê o que aconteceu. Às vezes o local não estava autoclavando no tempo necessário. Enfim, a gente investiga as causas dali. Autoclavando é o uso do autoclave, que é o que esteriliza aquela máquina. Que é o que esteriliza, mas existem... Antigamente, nem tudo era autoclavado. Às vezes a gente colocava em algumas soluções, né, que eram degermantes, e aí cada coisa tem uma indicação de fazer uma solução ou não, ou autoclavar. Hoje em dia é tudo esterilizado, isso é muito bem feito. Então, em hospitais de bom padrão, mesmo hospitais públicos, né, que são muitos hospitais bons também, existe essa CME, que é o Centro de Esterilização de Materiais, e isso é fiscalizado pela CCIH, geralmente, né, que é o
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, a gente tem uma série de normas que tem que ser cumpridas exatamente para evitar esse tipo de coisa. Isso num ambiente ideal. O que acontece é que, hoje em dia, as coisas são feitas em consultórios que a gente não sabe o que é feito lá dentro, Sim, entendeu? Então, assim, reutilizam material. Nossa, tem isso? Tem. Tem, com certeza. Tem. Usam, por exemplo, eu nem sabia, né? Porque eu não uso, tá, gente? As enzimas que eles injetam na região do abdômen, em outros lugares para queimar gordura, enfim. E é uma ampolinha que pode ser reutilizada no próprio... na bula do produto, diz que pode ser reutilizada em até tantas horas, desde que seja acondicionada em geladeira e tal. Mas muita gente, para fazer um preço mais barato do procedimento, dilui aquilo dali com alguma coisa, que pode ser um frasco de soro ou alguma coisa. Então, quando dilui, aquele soro todo, o frasco grande que está diluindo o menor, também está contaminado. Ah, sim. Às vezes o problema nem está no menor, mas está no que vem Isso, e vai contaminando todo mundo depois. Agora, se a gente não tem um controle disso, né? É que a vigilância sanitária, ela não tem como controlar todos. A pessoa que tem um consultório, por exemplo, ela tem uma vara da vigilância sanitária, né? E, eventualmente, tem uma visita ou outra, mas não é ali todo dia, não tem uma CCIH igual no hospital para controlar. E muitas vezes são pessoas que não têm nenhuma formação em fazer esse tipo de procedimento em ambiente cirúrgico, por exemplo, em ambiente hospitalar, né? Então, até a higienização das mãos do profissional ali, dependendo do que for, pode trazer infecção. Então, não é só infecção por micobactéria não tuberculose, é infecção por tudo, né? Por tudo. Eu conheço uma menina que ela foi fazer ela viajou pra Argentina, e aí ela foi fazer uma tatuagem, e aí eu falei assim, a tatuagem ficou bonita, ela cheguei lá na hora, eu desisti. Aí eu falei, por que você desistiu? Ah, porque o cara pegou a agulha com a mão. Pois é, então. Falei, e a tinta, né? A tinta da tatuagem pode transmitir hepatite B, por exemplo, se não for uma tinta individualizada. Tem isso também. Tem um monte de coisa, né, gente? Se a gente for saber os detalhes, a gente não faz nada. Mas, assim, são coisas que a gente precisa saber. Então, essa questão hoje desses procedimentos feitos em qualquer lugar, de qualquer forma, é que assustam e que estão aí aumentando a procura, porque muitas vezes a pessoa também nem tem plano de saúde, aí vai procurar o SUS. Vocês imaginem, epidemia de dengue, Covid voltando, fora trauma, bala perdida, infarto, enfim. É complicado, né? Então, no caso especificamente das micobactérias não tuberculosas, o diagnóstico é difícil, não é um diagnóstico fácil, tá? Para você conseguir fechar o diagnóstico, fazer o exame, crescer o bichinho lá com nome e sobrenome, não é qualquer lugar que faz, não é qualquer profissional que sabe, porque isso não era uma coisa comum antigamente. Sim. Né? Mas você pega a tuberculose, assim, tem jeitos certinhos de você pegar a tuberculose? Então, a tuberculose pulmonar, né, que é o mais comum, ela, numa pessoa ígida, né, que não tem nenhuma doença, que não fuma, que está, né, se alimentando bem e tal, a gente pode ter o contato com ela e o nosso próprio organismo vai fazer lá uma defesa e vai ficar dormindo lá no nosso pulmão. A questão maior da tuberculose é da pulmonar, que é diferente da micobacteriose não tuberculosa, tá? São as pessoas com maior vulnerabilidade, né? Que são as pessoas que moram em locais muito aglomerados, que já têm alguma doença crônica, por exemplo, uma diabetes descompensada, fuma muito, bebe muito, usa drogas, ou tem alguma outra doença debilitante, como, por exemplo, HIV, né, que vira AIDS e não trata, e aí a imunidade cai. Pessoas que fazem quimioterapia para câncer, que são pessoas mais suscetíveis a infecções, pessoas com doenças autoimunes que precisam utilizar aqueles imunobiológicos, né, que são tipo quimioterápicos mesmo, para poder controlar a doença, mas também fica com a imunidade mais baixa. Então, essas são as pessoas de mais risco. Só que no nosso meio, no Rio de Janeiro principalmente, circula muita tuberculose. Então, a gente tem uma alta taxa de circulação da tuberculose aqui no Rio. Então, se a pessoa não se alimenta bem, fuma muito, não dorme bem, está muito acima do peso, não é incomum também que ela possa ter tuberculose. Mas, geralmente, não é esse o padrão habitual que a gente tem, né? Então, entendi. A minha experiência é no SUS, né? Também trabalho na rede privada. E hoje eu trabalho no Centro de Referência de Tuberculose Multiresistente, Micobacterioses da Fiocruz, aqui em Curicica. Ah, sim. Né? E é ali que a gente, às vezes, recebe muita gente que fica perdida por aí. E aí, tem um centro lá na Fiocruz. Aí a pessoa aparece lá, eu vim aqui, já passou por vários locais.
né? Isso falando mais da parte da micobacteriose não tuberculosa, exatamente por esses procedimentos que são feitos por aí. Ah, tá. E aí lá a gente tem um tratamento pelo SUS, né? Que é um tratamento que não é o da tuberculose pulmonar, tá? A tuberculose pulmonar é aquela comum que trata 6 meses. A tuberculose multiresistente é um outro tipo de tuberculose, que pode ser pulmonar ou fora do pulmão, que já é um... Eu sempre gosto de falar em bichinhos, que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. É um bichinho que já é resistente ao tratamento normal da tuberculose. E a pulmonar, né? Pode ser extrapulmonar também, mas o bichinho é o mesmo, né? Ah, tá. E aí você tem que fazer um tratamento bem mais longo, né? De 18 meses. Nossa, bem mais longo. E as micobacterioses, né? Não tuberculosas por inoculação, que são essas aí desses procedimentos que a gente estava conversando anteriormente, são bactérias dificílimas de tratar e a gente tem que tratar, às vezes, por 18 meses. 1 ano e meio. Nossa. Com um remédio super forte e nem sempre o SUS vai conseguir fornecer esse tratamento, porque não é... No SUS a gente fornece essa medicação, mas não para esse tipo de fim. Entendi. Entendeu? É quando a pessoa adoece dessa micobactéria porque fez uma cirurgia, sei lá, de alguma outra coisa, enfim. Sim. Não estética, né? Entendi. A gente estava falando, né, sobre essa questão da estética, que cada vez mais está crescendo, e principalmente entre jovens, né? Sim. Quer ter a perna perfeita, a barriga perfeita. Sim. E a gente estava comentando aqui, antes de ligar as câmeras, sobre a Andressa Urach, né? Sim. O que produto a Andressa Urach usou? Olha, eu não acompanhei exatamente o caso dela, mas pelo que eu sei foi o tal do hidrogel, que é um tipo de PMMA, né? Então, que é aquele... essa é a pauta. Eu queria que você explicasse pra gente o que é esse PMMA? É o polimetilmetacrilato, né? Que é um derivado do plástico. Ele é um produto que o corpo não absorve, né? Então, o que é a gente fala muito, ouve falar, né, nas redes sociais e tal, sobre os bioestimuladores de colágeno, né? E tal. O colágeno é aquela substância lá que vai dar firmeza na pele, que todo mundo vai ficar lindo e tudo mais. E assim... o PMMA, ele até faz esse estímulo, só que ele é um corpo estranho, né? Então, você pode fazer um preenchimento com PMMA, ficar muito bonito e tá tudo bem, e daqui a 10 anos aquilo ali começar a dar problema. O que é dar problema? Ele vai fazer tipo uma reação inflamatória no local, vai ativar o seu sistema imunológico e seu sistema imunológico vai pensar, aquilo não é eu, não sou eu, não é um pedaço do meu corpo, é um agressor. E começa a ativar resposta inflamatória ali naquele local para tentar expelir aquilo dali. Entendi. Só que não consegue, entendeu? Então você fica com o sistema imune ativado o tempo todo e aquele lugar fica inchado, vermelho. E aí é quando eles me procuram no consultório, né? Ah, é assim que chega lá. Né? Tá vermelho, tá inchado, tá doendo, eu tô com infecção. Aí vai lá no infectologista e a gente olha, o que você colocou aí? Geralmente a resposta é essa, não sei. Quem foi que fez esse procedimento? Não sei. E aí fica difícil, porque para você retirar aquilo, não sou eu que retiro, né? Sim. Seria um cirurgião plástico ou vascular, dependendo de onde estiver. É muito difícil, porque você abordar aquilo dali também tem um risco de um pedacinho daquilo cair na corrente sanguínea e fazer tromboembolismo pulmonar, ou embolismo é quando cai um pedacinho daquilo ali na corrente sanguínea e vai obstruir algum vaso menor em algum local. Sim. Do corpo. Então, isso aí é potencialmente gravíssimo, né? Tem até alguns relatos de óbito por conta disso. E é o que chama de embolia? Sim. Pode ser pulmonar ou não, né? Pulmonar é quando é um vasinho pequeno do pulmão e ali faz uma reação que você fica com dificuldade de respirar, né? Mas pode ser em qualquer outro lugar. Fazer uma trombose, por exemplo, em outro lugar. Né? Entendi. Que você obstrui ali a circulação daquele vasinho menor que está irrigando algum local do corpo da gente. Então, assim, qual é a diferença do PMMA? Ele é muito mais barato, por exemplo, o custo dele financeiro, do que você fazer uma cirurgia plástica. Porque uma cirurgia plástica, você vai ter que botar, por exemplo, agora fala muito de, entre aspas, né, modelação glútea. O que é isso? Você fazer o bumbum da pessoa ficar maior, né? Sim. Então... Tá cada vez mais comum, Pois né? Essa época agora de carnaval, festas, a gente exatamente. fica até com receio, porque as pessoas fazem qualquer negócio, literalmente. Então, existem formas de você estimular colágeno ali com profissionais qualificados, mas são bioestimuladores. O que são os bioestimuladores? Eles vão fazer o estímulo, mas eles vão ser absorvidos pelo corpo. Então, é muito mais seguro. Qual é a questão? É que vai fazer o bioestímulo e depois aquilo ali o corpo absorve. Sim. Né? O PMMA não, vai ficar ali. Então, ele vai ficar naquela forma, não vai precisar refazer. Então, o custo disso é muito mais barato. Agora, o custo da sua saúde, quanto que é?
Imagina, você tem uma complicação ali, você tem que tirar, você vai tirar, você vai ficar com um pedaço fora ali, vai ficar com um buraco, literalmente. Isso se você não tiver uma complicação mais grave e até perder a sua vida. Sim. Então, a Andressa Urach, pelo que eu acompanhei pela mídia, ela colocou aquilo na perna e teve exatamente essa reação. E ela quase morreu, ficou entubada, ficou na UTI. Foi um negócio ficou complicado com um buraco ali. na perna. Ela deu até muita sorte, porque Sim. ela sim. até depois deu bastante entrevistas, dizendo que foi história. Deus que salvou e tal. E realmente, naquele caso ali, até o grau que ela chegou e ela voltou, realmente não é uma coisa comum de acontecer, né? Mas esse qual é o produto mais seguro, então, para quem quer fazer esse tipo de procedimento? Então, não existe milagre, né? Se você quiser aumentar o seu bumbum de forma segura, você pode fazer bioestímulo de colágeno com esses produtos que vão, com o tempo, você vai ter que refazer, e aí vai ter que consultar um dermatologista qualificado para te dizer qual é o melhor produto e o melhor plano terapêutico para você, mas isso custa caro, não é barato, exatamente porque o produto é de boa qualidade, enfim, tudo isso dá o preço do procedimento. Ou fazer uma cirurgia plástica e colocar uma prótese de glúteo, né? Só que aí a cirurgia plástica também tem o custo da hospitalização, do cirurgião assistente, anestesista, a recuperação depois, né? Que demora mais. E aí a gente entra de novo naquele primeiro tópico, né? Porque as pessoas querem uma coisa imediata, rápida, sair dali e não é assim. É a ansiedade das pessoas hoje em dia, né? Mas querer o corpo perfeito, a imagem perfeita. Há um custo muito baixo, né? Só que esse custo pode ser a sua vida. Agora, olha, tem tanta... Nossa, vou ficar 4 horas com a doutora Edna aqui. É tanta pergunta que eu tenho pra fazer. Não, tô brincando, vou te liberar mais cedo. Não, mas dá pra saber. A gente escuta na mídia, a gente vê histórias, relatos, às vezes conhece alguém próximo que é uma pessoa que tem AIDS, mas assim, explicando com uma linguagem fácil, mas uma linguagem médica, o que é a AIDS? Então, a AIDS é a doença causada pela infecção do vírus HIV. Então, hoje a gente se refere às pessoas vivendo com HIV. Então, a gente fala que são pessoas vivendo com HIV. Por quê? Porque a AIDS é quando a pessoa já está doente. E quando que ela está doente? Quando ela já tem uma contagem de células de defesa, CD4, que são os linfócitos de defesa específicos que o vírus do HIV destrói, menor do que 200 células ou entre 350 e 200, mas que já tem alguma doença física definidora de AIDS, né? Porque a gente escuta muito a frase AIDS não mata, o que mata é o que vem depois dela. Essa frase... Não, é verdade? assim, a AIDS é a cascata final do processo, né? Então, é quando a pessoa tem o vírus do HIV, não sabe, ou sabe e não faz o tratamento. Que tem isso também, tem como você não saber que tem, né? Tem. Hoje em dia menos, né? Hoje em dia menos. A gente vai falar sobre testagem também. Então, assim, hoje em dia a testagem ela é gratuita em todas as clínicas da família, em qualquer unidade básica de saúde do Brasil. Então, a gente faz o teste rápido, que é rápido mesmo, né? Faz ali a punção do dedinho, né? Como se fosse fazer um exame de glicose, né? Ah, sim. E dali você assim, já né? faz... você já faz o teste ali e já recebe o resultado. Então, sendo positivo, você já é imediatamente encaminhado ao tratamento, né? E o tratamento é gratuito pelo SUS, não é vendida a medicação no Brasil, é proibido, somente o SUS fornece a medicação para HIV. Só o SUS. Você não vai na farmácia e eu quero. Não. Entendi. E como que é esse tratamento? Esse tratamento é um tratamento hoje muito seguro, muito eficaz. São 2 comprimidos uma vez ao dia, com baixo número de efeitos colaterais, quando a gente comparava com os medicamentos de antigamente, né? E as pessoas têm uma vida normal. Então, a gente orienta, né, que se faça testagem de rotina, né? Anualmente, pelo menos. Então, as mulheres que vão ao ginecologista, né, peçam aos seus ginecologistas, ou a pessoa que não tem ginecologista, não tem acesso a um convênio, vá à sua unidade básica de saúde, peça o teste rápido, não só para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, né, que são as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns que a gente tem, né, através de um teste rápido, que é rápido mesmo, a gente já consegue ali identificar e tratar, porque virtualmente se a gente tratar todo mundo que está infectado, a gente não vai ter mais o HIV circulando, porque quem trata o HIV, isso é muito importante de falar, quem trata o HIV e tem a carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue indetectável, através do uso da medicação, não transmite o HIV para ninguém. Ah, tem isso. Você não consegue detectar. Isso. Ah, é como se não tivesse, então. Você tem porque o seu sistema imune está ativado ali. O que acontece? O HIV a gente não consegue curar porque existem alguns santuários no corpo que ele fica lá escondidinho e o medicamento não consegue chegar.
tá? E aí, por isso que a gente não consegue curar. Mas a gente hoje, com o tratamento, a gente tem uma cura funcional. Quer dizer, a pessoa vai ser positiva, mas ela vai ter a carga viral indetectável, a imunidade dela normal, preservada, ela vai usar a medicação dela, ela vai ter uma vida normal e não transmite o HIV. A única coisa que a gente ainda não orienta é que a mãe, né, amamente o neném, porque a gente não tem estudo ainda de segurança. Mas até relação sexual, né? Se você for indetectável, não transmite por via sexual. Mas se você tiver a carga viral detectada, quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter? Imediatamente começar o tratamento. O tratamento é tão potente que de 8 a 12 semanas a gente já tem a carga viral indetectável. Isso é, assim, uma coisa maravilhosa com o que a gente tinha há 20 anos atrás, né? Que eram medicamentos muito ruins e muito tóxicos, e era muito estigma, muito sofrimento. E a gente, como cristão, né? Qualquer tipo de sofrimento humano, a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, né? Porque não é só aquela doença, é como a pessoa se sente, é como ela é tratada pelas outras pessoas, né? Então, a gente tendo essa informação, a gente desmistifica muita coisa. Mas esse tratamento tão eficaz, né, que você está falando, é de quanto tempo para cá? Já desde os tratamentos, assim, os antirretrovirais no Brasil, a gente já tem gratuitamente pelo SUS desde a década de 90, né? Mas eles foram se aperfeiçoando, né? Então, a gente já tinha medicamentos que eram medicamentos tóxicos, que eram muitos comprimidos. Então, o tratamento que a gente tem hoje como primeira escolha, já deve ter aí desde 2017, pelo menos, com, assim, bastante difundido para todo mundo e com bem menos efeitos colaterais. É porque tinham pessoas que usavam ainda medicamentos anteriores, que a gente já tinha recomendação de ir trocando, né, para medicamentos mais novos, e aí tem pessoas que não querem trocar, que falam, time que está ganhando não se mexe, tá? E aí a gente tem que ter ali aquela conversa com o nosso paciente, o paciente tem que se sentir seguro com o médico também, para ir aceitando, e a gente vai melhorando o tratamento. Eu falo que hoje a gente tem um Tesla, e antigamente a gente tinha um Fusquinha. Então, assim, é muito diferente, é muito bom o tratamento. Mas, assim, quais são as principais manifestações clínicas que uma pessoa pode apresentar para ela, não é a palavra certa, mas desconfiar de um possível HIV? Então, principalmente é a história epidemiológica que a gente fala, né? Um contato sexual desprotegido com qualquer pessoa. E é o que eu sempre falo, quem vê cara não vê HIV. Então, se visse, ninguém se contaminava, né? Porque assim, aquela pessoa tem HIV, então não vou me contaminar, não vou ter relações com ela. Então, não é assim, não é que funciona, né? Então, qualquer pessoa que teve relação sexual desprotegida e não sabia se a pessoa tinha, né? Se o parceiro tinha alguma questão de doença ou não, deve fazer o teste. Então, virtualmente, todas as pessoas devem ser testadas uma vez por ano. E, assim, fisicamente, o que a gente pode desconfiar? Perda de peso, uma febre que dá de vez em quando e não melhora, manchas pelo corpo, muita tosse. Então, tuberculose, por exemplo, quando a pessoa tem, a gente obrigatoriamente tem que testar o HIV, né? Então, a tuberculose é uma doença... Entendi, porque a tosse Não, bate, porque né? a tuberculose é uma doença que entra num contexto de baixa imunidade. Sim. Então, no nosso meio é obrigatório. Todas as pessoas que têm o diagnóstico de tuberculose vão ser testadas para HIV. E a gente descobre muito assim também. Hoje em dia, por conta da informação e do remédio ser bom, a gente já não pega tanto mais como pegava antigamente aquelas pessoas bem doentinhas, igual quem lembra, né, do Cazuza. Todo mundo sempre fala, né, como o Cazuza ficou no final. Então, aquilo ainda existe, mas existe em locais que as pessoas não têm acesso à saúde. Mudou muita coisa, né? Hoje, mudou. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Então, assim, e agora na dengue também, né, nesse contexto de epidemia de dengue, sempre acontece. Em 2008, que foi a principal epidemia de dengue, acontecia muito isso, da pessoa ter uma plaqueta baixa, achar que é dengue e permanecer com essa plaqueta baixa, e aí vai ser investigado e depois a gente acaba descobrindo o HIV. Entendi. Então, isso é uma coisa que também vale a pena mencionar. Sim. E existe alguma complicação durante esse tratamento? Não, né? Você falou que os efeitos colaterais são bem menores, né? São bem menores. A gente tem algumas complicações, raramente, quando as pessoas têm outras doenças e usam outros medicamentos, né? Que aí tem a toxicidade medicamentosa, mas ainda que isso aconteça, a gente tem outras opções. É um número um pouquinho maior de comprimidos, mas também muito potentes e fornecidos gratuitamente pelo SUS, que dão conta do recado brilhantemente. Entendi. Agora, voltando aqui na tuberculose, que é um tema interessante, acho que muitas pessoas podem ter dúvidas sobre isso.
Além da tosse, existe outros sintomas, assim, talvez até atípicos que a gente encontra? A tuberculose e a tosse pode ser com... A coisa de infectologista, tá, gente? Não se assustem. Liga não. Tosse com catarro, sem catarro, né? Que é a tosse... Mas assim, persistente mesmo, né? Então, a tosse por mais de 3 semanas, né? Ah, tá. Febre. Geralmente é uma febre no final da tarde. Diária, todo dia, ou quase todo dia, no final da tarde. Ainda, a gente chama de febre vespertina, né? Que é no finalzinho da tarde. Olha. Sudorese noturna, que é aquele suor à noite que você tem que trocar o seu pijama e a sua roupa de cama. Porque isso aí no Rio de Janeiro é complicado, né? Você sua de noite, sua, mas pô, tá calor pra caramba, né? Ainda falta luz, né? Ainda tem isso. Então, assim, é aquele suor que você vai molhar a sua roupa, que você vai ter que trocar a sua roupa, trocar a roupa de cama, né? E perda de peso. Isso aí é uma coisa por mais de 3 semanas. Aí a gente já tem que obrigatoriamente... desconfia, né? Obrigatoriamente pelo manual do Ministério da Saúde, a gente tem que investigar toda a tosse com mais de 3 semanas. Ah, tá. E o que acontece se um paciente, acontecer alguma coisa, ele resolve interromper o tratamento no de meio? tuberculose? Aí o bichinho... Antes do fim. Aí o bichinho dele vai ficar fortinho, né? Aí é que corre o risco dele ter uma tuberculose multiresistente. Que passa para aquele outro grau mais elevado. E aí o tratamento é bem mais longo, bem mais tóxico, são mais medicamentos por 18 meses, né? Entendi. Você já pegou algum caso assim? Sim, no centro de referência é o que a gente faz, né? O centro de referência, o ambulatório Hélio Fraga, da Fiocruz, aqui em Curicica, ele é exatamente a referência terciária, quer dizer, é para onde os pacientes com tuberculose multiresistente são encaminhados para iniciar tratamento, de algumas regiões programáticas do Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro, na saúde, ele é dividido em regiões geográficas, né? Então, nós somos a referência terciária de boa parte do Rio de Janeiro, do sul fluminense. Então, é o que a gente faz. Tá. Qual foi o caso mais difícil que você já pegou? Difícil, não sei. São vários tipos de casos, né? São casos que marcam a gente por vários motivos. Casos mais difíceis que você fala em termos de conseguir uma cura ou um resultado. Não só de conseguir uma cura, mas assim, da investigação, né? De você estar ali diante de todo o seu estudo como médica, de bater cabeça, de pedir a opinião dos outros. O mais difícil é perder um paciente, né? Eu acho que o médico... Para qualquer médico, né? Eu acho que é isso. A gente não é treinado para perder pacientes. Eu sempre me vangloriei, entre aspas, que no meu plantão da minha residência nunca morria ninguém, né? Mas assim, não era por minha causa, obviamente. Mas é porque se a gente perde um paciente, é uma derrota muito grande, é difícil. Eu acho que o médico, assim, precisa ter uma base psicológica muito calcificada, né? Para que você aguente ver o que você tem que ver, ouvir o que você tem que ouvir, falar o que você precisa ser falado ali naquele momento. Mas é o melhor campo para evangelizar, assim. Eu acho que isso tem tudo a ver. E aí eu vou até compartilhar eu acho que meu tio nem sabe disso, né? O pastor Aloysio. Que novidade pra família. Eu acho que ele não sabe. Mas quando eu entrei na residência de infectologia, eu queria fazer infectologia porque eu estudei na faculdade, era a matéria que eu mais gostava, ponto final. Só que a gente estuda meio que tudão, assim, você não sabe muito a realidade ali do dia a dia. Fiz um pouco de prática, mas estudante não é a mesma coisa que você fazer ali, tá todo dia no dia a dia. E quando eu entrei na residência, era uma enfermaria, né, um local onde as pessoas ficavam internadas. E naquela época, há 20 anos atrás, era muito... O HIV era a principal doença, né, que faziam com que as pessoas ficassem internadas em enfermarias de hospitais públicos de infectologia, né? Tinham outras doenças, mas essa era mais comum. Sim. E era uma população, assim, muito diferente do que o que eu estava acostumada a viver no meu dia a dia, né? Então, eram pessoas muito marginalizadas na sociedade, né? Pessoas, assim, que não tinham acesso a muita informação, baixo poder aquisitivo, muitas pessoas que trabalhavam na rua, né? Com profissionais do sexo e tal. E aquilo me deu uma certa chocada no início, né? Porque, assim, eu sempre tive família, sempre tive casa, enfim, era uma realidade diferente. E aí eu fiquei meio assim, e aí, será que é aqui que eu tenho que ficar e tal? Deu aquela angústia inicial. E eu me lembro que eu liguei pro meu tio e ele falou, minha filha, se Deus te botou ali, é ali que você tem que ficar. E foi o melhor conselho que eu recebi, porque durante toda a minha vida profissional foi um lugar assim que eu sempre me senti muito útil no sentido de poder ajudar medicamente e também poder servir de apoio emocional para essas pessoas que às vezes são tão maltratadas
que só de você tratar normal, a pessoa fica com já é o tanta remédio gratidão, que ela sabe? precisa, né? E assim, a gente não tem noção, né? Porque a gente está do outro lado. Então, acho que se colocar um pouquinho no lugar e vivenciar um pouquinho disso do outro lado, acho que Uhum. me tornou uma pessoa um pouquinho mais empática do que se eu não tivesse vivenciado isso. E é um lugar que a gente consegue falar muito de Deus, assim, é muito legal. Eu acho que quando mexe com a saúde, a gente fica muito mais vulnerável, né? Parece que os nossos ouvidos se abrem com mais facilidade. Sim, Eu já vi sim. pessoas próximas mesmo, assim, com o coração endurecido, e quando a doença bate na porta, o coração amolece e consegue ouvir mais. Então, acho que esse ambiente também, por amolecer por si só o coração e os ouvidos das pessoas, elas recebem mais fácil a mensagem. Parece que a mensagem entra É, mais fluida, né? Então, e que bom que você consegue unir isso, porque a Bíblia fala tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Então, se a é, gente está trabalhando, a gente trabalha, mas é para a glória de Deus. Se eu faço isso, eu faço, mas é para a glória de é Deus. verdade. Né? E você tem conseguido, que bom, isso é importante. Agora, vamos falar sobre a dengue. Por quê? A gente está com um surto de dengue? Sim, os casos desse ano já superaram os casos do ano passado, né? Mas assim, as pessoas me perguntam, eu falo, gente, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, é Tem sempre a dengue, né? mesma história, né? É. Essa época do ano, chuva, acumular água e tal. E aí existe uma questão epidemiológica, né? Dos vírus Uhum. mesmo, né? Que às vezes tem uns que estão da sazonalidade, né? Tem uma época que vai ter mais por questões ambientais, questões climáticas e tal. Uhum. E a última grande epidemia foi em 2008, quando eu ainda era residente. Ah, ó. E agora parece que a gente tá seguindo essa curva, né? Mas a gente pode chamar de surto? Então, acho que sim. O surto é um aumento do número absoluto de casos. A gente já está em epidemia mesmo, né? Ah, Porque já já. tem um número muito maior do que o esperado para aquele período do ano ali. E aí, Entendi. exatamente por questão das chuvas, né? Você espera um tempo, o mosquito vem e aí faz a E aí faz a festa. festa. Como que vocês investigam um surto? Então, a gente faz investigação, surto de qualquer doença, né? Aham, Não de qualquer. especialmente da Não da dengue, dengue, né? de Então, generalizado. existe a epidemiologia, que é o estudo da parte matemática dessas questões biológicas, né? Uhum. Então, a gente tem, para a doença infecciosa, que é o meu caso especificamente, a gente tem casos esperados para aquela população, naquele período Uhum. do ano, naquele tempo ali. Então, se aquilo dali fica muito aumentado, está acima do esperado, a gente vai tentar investigar o que está acontecendo. Uhum. Então, o que está acontecendo? A população está mais suscetível? É um vírus novo que está chegando? Foi a caso do Covid, né? Era um vírus novo. Então, a Sim. população não era suscetível e todo mundo adoeceu. Quer Uhum. dizer, todo mundo. Muitas pessoas Muita gente adoeceram, foi. né? E aí, depende do que você está investigando. Por exemplo, no caso de um hospital que faz cirurgia, se você for ver, todo mundo depois da cirurgia está tendo aquela infecção ali daquela micobactéria, por exemplo, ou qualquer outra bactéria. Alguma coisa aconteceu. Sei lá, o cirurgião não está lavando a mão. Pode acontecer. Não Uhum. acontece muito, Sim. mas já aconteceu. Algum material desse centro de esterilização não está sendo esterilizado da forma adequada. Uhum. Algum material está vindo contaminado, que às vezes tem alguma prótese, alguma coisa que pode estar vindo contaminada de algum lugar por algum motivo, algum tipo de manipulação. Uhum. Né? E aí a gente vai estudar ali, de acordo com aquele aumento de casos daquela doença que a gente está pesquisando, o que aconteceu. E é Sim. tipo investigação, assim, detetive. É bem legal, eu acho. Uhum, entendi. De todas as doenças infecciosas, qual é que te chama mais atenção e por quê? Qual que me chama mais atenção? Eu não sei, eu gosto de todas, né? É horrível O que falar isso, são né? todas? Na linguagem de médico é um barato, né? Não, eu gosto de doenças causadas por bichinhos, né? Os Uhum. bichinhos são vírus, bactérias, fungos, protozoários, Uhum. prions, tem outros mais estranhos. Mas, assim, o que me chama atenção em doença infecciosa é porque, às vezes, o mesmo bichinho, né, o mesmo patógeno, ele tem uma forma diferente de fazer a doença em cada pessoa. E aí você vê como que é a individualidade do ser humano, né? Então, às vezes, o Hum, mesmo vírus, ele vai fazer doença em você e não vai fazer na outra pessoa, apesar da pessoa estar infectada. Então, isso que é a grande questão para sim, mim, assim. entendi. Então, o próprio Covid, né? Tem pessoa que tá com Covid e está completamente assintomática, por exemplo. Assim como Uhum. qualquer outra Foi infecção. muito louco o Covid, porque o Covid ele deixou muito claro isso, né? A individualidade das O pessoas. HIV também. Tem gente que não se infecta pelo HIV. É mesmo? É.
Que louco isso. Porque falta lá um receptor na célula, porque o vírus tem que entrar dentro da célula Que e em precisa nome de um de Jesus falte receptorzinho, receptores na alvorada. sabe? E não entra. É isso. E aí é aquilo. Uhum. E tem pessoas que tiveram contato direto com alguém com tuberculose dias e não se E não infectam. se E o outro infecta. ficou só no ônibus ali, tossiu perto e pegou. Então, assim, Gente, que loucura. como é que você define isso? Isso é bem legal, eu acho, É. né? Quer dizer, para quem Pra trabalha quem com trabalha isso, com né? isso. Pra mim não é legal, não. Pra você é legal. Então, a doença infecciosa sempre me chamou a atenção, as doenças É infecciosas, curioso. por conta disso. Então, É. é sempre assim, a imunidade da pessoa, a virulência, né, do patógeno, quer dizer, se aquele vírus ele é mais agressivo ou menos agressivo, Uhum. e a quantidade do inóculo, né, a quantidade de bichinho que você recebeu ali naquela infecção. Sim. Então, isso tudo junto vai definir se você vai adoecer ou não e quão grave vai ser a sua infecção, né? Entendi. Agora, você falou que o seu foco é a tuberculose e o HIV. Sim. Mas você também investiga e trata de outras doenças infecciosas. Sim, eu cuido de tudo, né? Assim, de doença infecciosa. Existem algumas que não são comuns no Brasil, porque as doenças infecciosas a gente chama de infectologia, né? Uhum. Existem alguns germes que são de algumas regiões geográficas, porque tem a questão do clima e tudo isso. Então, tem doenças do hemisfério norte que não tem aqui. Qual que é? Dá um exemplo. Por exemplo, a doença de Lyme, que é uma doença também transmitida pelo carrapato, que é muito comum no hemisfério norte, muito comum mesmo, é tipo dengue aqui, mais ou menos. Entendi. E aqui a gente tem um tipo, não é que não tem, a doença de Lyme oficial a gente não tem, porque o carrapato que precisa ter só tem lá, não tem aqui. A gente tem uma brasileira, Graças que é uma a Deus, variação. Entendi. Ela também é grave, mas ela não é tão comum, entendeu? Uhum. Então, assim, tem questões por exemplo, o próprio mosquito, né, o Aedes aegypti, ele é mais dessa região tropical, né? Uhum. Então, no Canadá não tem, por exemplo. No Canadá não tem dengue. Que eu saiba, não. A não ser que alguém vá infectado, Gente, leve o um mundo é mosquito muito dentro da doido. mala, entendeu? E aí pode acontecer. O Mas, mundo assim, é muito doido. Não tem. Aí tem as questões climáticas, né? Porque é tudo biologia, na verdade, né? Então Sim. é tudo, o mosquitinho tá ali porque ele não tá no local dele. Por que ele infesta? Porque acumula água onde não é para acumular. Por quê? Chega no Canadá também a dengue congela, né? Então, congela o Aedes aegypti, É. né? Então o frio é bom para algumas coisas e ruim para outras. Exatamente. É isso. Muito bom. Agora eu queria perguntar outra coisa. Calma aí que chegou uma pergunta aqui da sua tia. Gente, é muito nepotismo, muito nepotismo. nesse podcast. Mas temos aqui, ó. Calma. Não, mas foi isso mesmo. Ela queria falar sobre a tuberculose. Então, eu já fiz pergunta. Ela mandou essa pergunta com tanta antecedência, então já fiz. Tá. Agora, tira um pouco lá do Evelyn médica, eu queria saber da Evelyn pessoa. Por que você foi para esse caminho? Não sei, Deus me mandou. É mesmo? Mas você chegou a pensar em outra área da medicina? Sim. Eu entrei na faculdade querendo ser endocrinologista. Cuidar de diabetes entendi. e obesidade. Aí eu fui fazer ambulatório na faculdade ainda, de obesidade. Uhum. Eu não gostei muito, não. É mesmo? Porque as pessoas mentiam pra mim. Sim. Aí eu falava, senhora fulana, a senhora engordou 5 quilos desde a última consulta. O que aconteceu? Não sei, só tô comendo frutas, legumes e verduras. Aí quando eu saía do ambulatório, via lá o salgadinho, tinha lá um moço que vendia salgadinho, tava lá a moça comendo salgadinho, Coca-Cola. Eu falei, gente, para. Não é pra mim. Uhum. E aí depois a minha faculdade tinha uma pegada muito grande de pediatria. E era super fofo, né? Puericultura, cuidar de bebê e tal, mas a realidade é crua e a gente não tá preparada. Aí eu fui fazer internato em pediatria num hospital público. E aí, quando eu entrei lá, eu vi que as crianças adoeciam porque eram abusadas, violentadas e caíam dentro, afogavam num balde de água, e, enfim. Nossa, aí eu falei, não, isso não é pra mim, não. Eu nem tinha filho ainda, né? Depois que eu tive filho, piorou mais, eu não consigo nem ver, eu começo a chorar. Imagino. E aí eu fui pelo que eu gostava mais nas minhas matérias, né? Que com certeza era infectologia. Mas todo médico gosta de infectologia. Porque é medicina, assim, você tem que tratar. Eu trato também, uso antibiótico, né? Então, assim, os antibióticos que são necessários para cada tipo de germe é o infectologista, que é o especialista. Então, você acaba cuidando, não é um órgão, né? Você não trata de um órgão específico, você trata do corpo inteiro, qualquer infecção em qualquer lugar. Então, isso é bem legal. Eu achei isso bem legal. Isso não é, assim, muito difundido e não é a especialidade, assim, mais, entre aspas, rentável da medicina, né? Sim. Então, é mais voltada para a saúde pública,
né? Que é o que eu gosto mesmo. Eu gosto de SUS, assim. Eu sou cria do SUS total, mesmo? assim. Mas tem alguma coisa profissional que você não fez ainda que você gostaria de fazer? Ir pro Médicos Sem Fronteiras, com certeza. Ah, que legal, sério? Sério. Mas eu não posso porque eu tenho filho pequeno, né? Eles não deixam, só quando meus filhos ficarem grandes. Ah, não sabia que não podia. Não pode, não. Você tem um de 10, né? Uma de 10? E um de 9. Só quando eles forem adultos, eu acho. Eu nem sei. Mas, assim, mulher com família e filho pequeno, geralmente eles não deixam, porque vai pra área de conflito, né? E aí acaba que... E algum lugar específico? Não, qualquer lugar. Desde que esteja precisando, tô dentro. Quer dizer, eu não posso, né? O dia que eu puder. Aham. Eu não consegui ir assim que eu me formei, porque eu fui direto pro Corpo de Bombeiros, né? E aí eu fui bombeira um tempo, aí entrei na residência logo depois. E aí já, depois terminou a residência e tal, já tive filho, e aí não deu tempo de ir pro Médicos Sem Fronteiras. E você, como infectologista, qual a sua maior realização profissional? E todos os dias. Eu sou totalmente realizada. Eu sou muito feliz na minha profissão. Eu acho que dá pra lavar a alma todo dia um pouquinho. Porque as pessoas são tão necessitadas, sabe? Principalmente no SUS, assim. E às vezes a gente não tem muita coisa para fazer em termos de... Sim. Sabe? Você vai no hospital, não tem o exame, não tem o antibiótico, mas você vai ali, dá um abraço na pessoa, trata com carinho, já é suficiente, às vezes, para ajudar aquela dor daquele momento. É claro que a gente quer fazer o melhor possível. Sim. Mas só de ter esse contato direto com as pessoas já é, para mim, a maior realização. Não tem nada que isso, nenhum dinheiro que pague isso, não. Agora, a gente sabe que entrar para uma faculdade de medicina é muito difícil, exige renúncia, exige comprometimento. Você em algum momento pensou em desistir? Nunca pensei em desistir, nunca. Mas teve chance para desistir? Tipo... Tive, mas assim, não era uma possibilidade para mim, entendeu? Então, assim, era aquilo. E aí, é o que eu falo, né? As pessoas hoje querem um imediatismo, mas não é sobre conseguir. É quando você consegue com esforço, aquilo dali dá sabe, uma sensação de vitória mesmo, né? Que você vai lá batalhar. Não é fácil, né? Então, hoje eu sou uma pessoa, até comentei aqui, né? Completamente de ambiente não digital, né? Eu até tenho um Instagram, meu Instagram é horroroso, porque sou eu mesma que faço. Ele fica lá parado um tempão, porque eu acho chatíssimo ficar fazendo vídeos e tal. Mas, assim, essa geração mais nova está muito ligada nisso. E eu queria falar com esse público, com os pais, que a vida real, ela traz muito mais satisfação e muito mais saúde mental do que a vida virtual, só fica no virtual, gente. Né? Você tá ali todo dia, olho no olho, abraçando, dando uma palavra de conforto, fazendo o que você gosta. Isso é muito bom, né? E, assim, ninguém agrada todo mundo o tempo todo, né? Ninguém vai ficar lindo para sempre, nem jovem para sempre. A gente vai envelhecer, mas que a gente envelheça com saúde e com felicidade, né? Então, eu acho que isso é super válido de colocar nesse contexto ainda aí, falando de estética e tal, porque a gente pode ficar melhor sim, mas a gente também tem que cuidar da nossa saúde. Não adianta você fazer um procedimento estético, você tá fumando, você tá bebendo, você tá acima do seu peso, você não tá se alimentando adequadamente, você tá com nível de estresse enorme. Então, fica aquela caixa por fora bonita e por dentro doente. Com certeza. Então, assim, isso é um motivo pra gente refletir um pouquinho sobre quem a gente quer ser, né? Sim. E você, como médica, o que você acha que falta na saúde pública do Brasil? Falta vontade política, né? Né? Entendeu? Políticos. Dinheiro tem. Dinheiro é que não chega. Tem, né? Tem. Falta vontade política totalmente, só isso. Profissional bom tem, sabe? A gente tem uma estrutura de saúde muito boa, o maior sistema de saúde pública do mundo, o SUS. Ninguém é maior que a gente. Temos saúde pública, tá, galera? Porque a gente fala de saúde pública, as pessoas falam, Estados Unidos, não sei o quê. Estados Unidos não tem hospital público. Até porque quem tá lá fora sempre fala assim, que saudade do SUS. Eu já ouvi isso, Sim, sabia? eu morei fora 2 anos agora, né? Você morou onde? Eu morei em Washington, nos Estados Unidos. E como foi essa mudança? Saiu do Brasil e foi a trabalho? Não, foi trabalho do meu marido, né? E aí a gente acabou tendo que ir pra lá meio que na pandemia e eu tava muito cansada, porque imagina, um infectologista na pandemia de Covid. A gente vai falar disso, mas eu tava muito cansada. Aí foi, estando exausta, né? Quase que um refúgio. Fui cuidar dos meus filhos por 2 anos, estudei um pouquinho também, tive alguma oportunidade de não trabalhar diretamente, porque você tem que ter o registro lá, né? E eu não tinha. Mas assim, de observar e de conhecer melhor e tal. E eu acho que a gente não deve nada para ninguém, não, galera. Eu acho que aqui a gente tem uma excelente estrutura de saúde. O que a gente precisa ter é regulamentação melhor de lei, de punir o mau profissional de verdade, sabe? A justiça tem que... Porque a justiça no Brasil é quase dinheiro dependente, né? Se você tem muito dinheiro, você não... dificilmente vai ser preso. Então, assim, e tem que engrossar isso. Os conselhos têm que estar
abertos a isso, para não fazer com que o bom profissional seja punido, né? E o mau profissional esteja aí com 50 milhões de seguidores no Instagram ganhando dinheiro e sendo imune a todo o mal que ele causa às pessoas, Exatamente. Né? Eu sempre vejo as pessoas, os brasileiros estão lá fora falando, que saudade de um médico brasileiro, que saudade do SUS, porque principalmente os profissionais brasileiros são diferentes, né? Na linguagem, no tratamento, óbvio que a gente não está generalizando. Mas no exercício da medicina integral, né, que a gente fala, isso. porque a minha experiência foi nos Estados Unidos, né? Isso não se aplica à Europa, em todos os lugares não, mas nos Estados Unidos o serviço é totalmente privado, né? Então você tem que ter um seguro de saúde para ser atendido. Então existe uma questão muito grande lá de processo médico. Então, os médicos, para serem médicos, eles têm que ter um seguro, tipo um seguro de carro, né? Que se ele for processado, ele vai conseguir pagar através desse seguro. Sim. Então, é uma medicina muito defensiva. Então, é meio que o que o cliente quer. Se o cliente quiser, vai fazer, porque senão ele pode ser processado, entende? Então, assim, difícil assim, né? Exame físico, por exemplo, que é o exame clínico que a gente tem que fazer. Raramente é feito. Quando é feito, não é um exame completo, porque a pessoa pode dizer que, sei lá, assédio sexual, alguma coisa assim. Sempre tem que ter uma testemunha. Então, é uma coisa um pouco mais engessada. Muito exame, que às vezes não é necessário, mas para poder ficar documentado, catalogado no seu prontuário. Se o médico for processado, ele tem ali como justificar que não era aquilo. Então, assim, não é o tipo de medicina que a gente exerce, pelo menos que pessoas da minha época foram ensinadas no SUS, tá? Entendi. Que a gente estava lá junto do paciente, que a gente não tem tantos exames complementares assim disponíveis, então a gente precisa usar o exame físico do paciente para poder ajudar no diagnóstico, no tratamento das doenças. Então isso faz muita diferença. Boa. Eu acho que é bem legal aqui. Quanto tempo eu tenho? Todo tempo ainda. Então, olha só, eu quero saber o seguinte. Estava falando que no Covid, né, você ficou muito cansada. Fiquei. Acho que todos os médicos aqui, no geral, né, alguns psicologicamente foram destruídos, outros conseguiram se manter, mas aos trancos e barrancos. O que você mais percebeu, assim, nessa área médica no pico do Covid? Emocionalmente falando. O burnout, né? Das pessoas, burnout físico mesmo, das pessoas não aguentarem mais. Porque, por exemplo, na época eu trabalhava num hospital de emergência, que eu era a única infectologista do meu plantão. E aí, todo mundo ficou doente. Eu não fiquei doente, eu nunca tive Covid na minha vida. É mesmo? Glória a Deus. Eu tomei todas as vacinas, né? Mas, assim, também tem isso. E também fiz toda a proteção e tal. E aí, todo mundo ficava doente. Então, tinha uma equipe, eu não me lembro de quantas pessoas eram, mas 10 pessoas. 3 estão doentes. Quem não estava, não aguentava substituir. Sim. Então, assim, eu não podia faltar e deixar o meu colega na mão, que estava lá sozinho naquele caos, entendeu? Então, a gente tinha esse senso de responsabilidade muito grande, porque foi uma coisa que a gente não sabia muito bem como tratar, né? Porque vinha aquelas fake news, isso rolava muito, remédio tal. Mas, na verdade, na medicina, você precisa sempre testar uma medicação e comparar com quem não usou aquela medicação. E isso demora algum tempo, né? É claro que foi feito um investimento absurdo, né? Praticamente, o recurso para a pesquisa foi voltado para a Covid nesse período, porque isso trouxe impactos econômicos mundiais que vai demorar décadas aí para a gente conseguir correr atrás. Mas ainda assim, naquele primeiro momento, não se sabia. Então, a gente ficava numa angústia, a gente, enquanto profissional de saúde, anteriormente eu comentei que a gente não está preparado para perder um paciente, que a gente fazia tudo que a gente achava que podia fazer e o paciente não respondia. Sim. Chega a dar um desespero, né? Era desesperador. Eu tive uma situação, agora que você mencionou, eu me lembrei, de uma menina de 30 e poucos anos que chegou andando com uma dor abdominal e ela disse, eu tenho endometriose, que é uma causa, né, muito comum de dor pélvica, né, de dor de barriga forte. E ela falou, já estou investigando, mas está tudo fechado com Covid e tal, eu estou com muita dor. E aí eu fiz medicamento, não melhorou. Quando eu vi, ela estava um pouquinho cansada. Nisso que ela estava cansada, a gente entrou com ela, entubou, fez tudo. Ela chocou e parou. E era Covid, entendeu? Era Covid? Era Covid. Nossa. E eu estava num hospital que tinha toda a estrutura. A gente fez tudo para ela. Ficaram 5 médicos em cima dela, fazendo absolutamente tudo em tempo real, assim. Tipo seriado americano, sabe? Caramba. Não esperou nada. Tudo veio na hora, foi feito. E ela faleceu. Aquilo dá um desânimo. Até porque você vê a pessoa viva, né? Assim, você conversa com ela, você vê ela chegando. Assim, por que não respondeu, entendeu? O que foi que a gente tinha que ter feito que não foi feito a tempo, né? Entendi. Enfim, isso foi deixando... Tanto que muitos médicos hoje não são mais médicos, né? Muita gente foi para outras áreas, inclusive. Né?
Eu conheço uma médica também que ela teve um burnout e, assim, ela continua na carreira, mas, assim, deu uma pifada por um tempo, sabe? É, Porque o psicológico é muito pressionado, né? Você quer ver a resposta não só do paciente, mas da sociedade em si, é. né? Em lugar aí faltando oxigênio, você Isso foi compra a muito briga do lugar. frustrante, isso foi muito frustrante. Mas assim, falando dos médicos, né, eu queria chamar a atenção aqui por uma classe que foram os grandes guerreiros da pandemia, foram os enfermeiros, tá? Sem enfermagem, tudo para. Né? Tudo para. Porque o enfermeiro, ele é aquela pessoa que cuida diretamente, entendeu? Então, quando os outros profissionais param, os enfermeiros, eles assumem meio que Papel de médico, né? imediatamente tudo Não, assim, por exemplo, eu já trabalhei em hospital que o pessoal da limpeza fez greve porque estava sem salário. Os enfermeiros estavam sem salário, mas eles iam lá e recolhiam o lixo. Nossa. Que o pessoal do laboratório estava em greve porque não recebia salário, e o enfermeiro ia lá, colhia sangue, levava, sabe? Eles que fazem tudo. Então, eles que carregam o piano. Então, eu queria deixar aqui a minha Exatamente, gratidão nossa e gratidão. o orgulho da classe da enfermagem, outros profissionais, óbvio. Sim. Mas, assim, os enfermeiros são muito proeminentes nesse demais. papel na saúde pública no Brasil, e eles são uma classe muito desvalorizada, infelizmente. Tá? Os enfermeiro bom, eu sempre falo, enfermeiro bom vale mais do que um médico ruim, muito mais. É verdade. Bota essa frase aí. Então, bem assim, destaque, enfermeiros recebam o meu abraço, porque verdade. realmente é uma classe muito, muito, muito trabalhadora e comprometida. Sim. Mas você acha que os enfermeiros, eles são desvalorizados só aqui no Brasil? Olha, eu não conheço a realidade da enfermagem em outros lugares, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os enfermeiros são muito mais valorizados, né? Sim, né? Então, assim, em termos salariais mesmo. Então, o enfermeiro tem que trabalhar jornadas extenuantes. Muitos adoecem porque não conseguem se cuidar, né? Sim. Porque tá sempre de plantão. Viver de plantão à noite é totalmente não salutar, né? Insalubre. O serviço público paga muito mal, o serviço privado também. Então, assim, eu acho que os enfermeiros, eles tinham que ser mais valorizados, porque sem a enfermagem nada funciona, nada. Entendi. Eu tenho o prazer de trabalhar com enfermeiros maravilhosos. A Ai, minha que vida bom. inteira, É eu mesmo? trabalhei com enfermeiros maravilhosos e que me ensinaram muito. E aprendo com eles até hoje. E, assim, graças a Deus por eles na minha vida Sim. profissional e também pessoal, né? Sim. E que todos os pacientes tenham bons enfermeiros, Total. porque eles fazem toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. São penas que não são valorizados, mas quem sabe um dia, né? A gente tenta fazer essa educação aí na população, Sim, porque é verdade. um trabalho de formiguinha, mas eles valem. Sim, todo esse carinho. Muito bom. Bom, estamos quase chegando no fim, mas antes do fim, eu queria que você me desse 5 doenças infecciosas e qual que você menos gosta e por quê? Qual que eu menos gosto? 5 doenças infecciosas: tuberculose, HIV, dengue, chikungunya, porque eu já tive, foi muito ruim. Né? Ainda tem essa raio dessa chikungunya ainda, né? Chikungunya. E da quinta é a que eu menos gosto. Eu não gosto de osteomielite. O que é? É a infecção do osso. Geralmente é depois de um acidente de carro, algum trauma que tem que operar, e aí aquele osso fica ali, é difícil pra caramba de tratar. E aí fica uma confusão entre o ortopedista e o infectologista e tal. E é muito ruim para o paciente também. Entendi. Eu acho que osteomielite é um pouquinho chato para todo mundo. E a dengue e a chikungunya têm os mesmos sintomas? Então, clinicamente, eu vi aqui, às vezes eu olho meu Instagram só para ver o que as pessoas estão falando. E eu vi várias pessoas dizendo, porque a dengue é assim, a chikungunya é assado. Clinicamente, a gente não tem como diferenciar, né? Então, a gente fala que é uma síndrome febril aguda. Síndrome é uma coisa assim, antes de você dar o diagnóstico da doença, você diz o que é, quais são as doenças parecidas, vamos dizer assim. Então, tanto a zika, a dengue e a chikungunya são síndromes febris agudas, assim como outras doenças, leptospirose, por exemplo, também, febre maculosa, enfim. E elas são transmitidas pelo mesmo mosquito, que está aí presente quase que o ano inteiro no Rio, por conta do clima, que é muito quente, né? O que a gente pode fazer, assim, de alguma diferenciação é que a chikungunya, ela tem uma dor articular mais proeminente e mais longa. A dengue tem mais... Eu sempre pergunto para o paciente, está doendo a junta ou está doendo a carne? Né? A carne é o músculo, né? A mialgia da dengue, que é a febre quebra-ossos, né? Alguns livros falam que parece que você tomou uma surra mesmo, de paulada, é dengue. Mas isso não significa que não possa ser chikungunya também. Ou que você não possa ter as duas
que ninguém pensa, né? Mas é tão óbvio. Nossa, Demorei coitada muitos dessa anos. pessoa. Gente, eu demorei muitos anos para entender isso, porque a gente nos livros estuda tudo separado, né? É. E sim, você pode ter zika, chikungunya, ou zika e dengue, ou chikungunya e dengue, deu um azar danado, mas mora no Rio de Janeiro, né? Meu Deus. E aí, enfim, Punk. é punk. Nossa, mas ficou mais claro agora, né? Que papo bom. Doutora Evelyn, muito obrigada. Pergunta se o pessoal tiver dúvida, porque esse negócio de micobactéria, que é a tuberculose na tuberculose. Não, muita gente tem dúvida, né? Mas a gente vai botar aqui na tela o Instagram da doutora Evelyn. Você falou que não movimenta muito seu Instagram. Se prepare, vai movimentar, ele é porque bem o público devagar. do Alvocast Gente, marcará presença. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu Mas vou ela responder um dia. Tá aqui na tela o Instagram dela, entre em contato, pode mandar lá um direct. Tem uma agenda lotada, então paciência, mas ela vai responder. Mas antes da gente terminar, a gente vai fazer o que a gente chama de 7x7. Sim. Que é, eu já tava com papo reto na cabeça, que é um outro quadro, mas não, é o 7x7. Eu faço 7 perguntinhas, não são, te entrego 7 palavras, na verdade, e você precisa definir com uma única palavra. Por exemplo, defina Deus em uma única palavra. E assim vai 7 vezes, tá bom? Por que 7? Porque você tem 7 segundos para começar a responder. Se você não responder em 7 segundos, a gente pula para outra. Tá bom, e 7 é o número da perfeição É o número também, da perfeição, né, gente? exatamente. Então vamos lá. Defina a sua carreira em uma palavra. Amor. Deus. Amor. É tudo amor, gente. Ai, meu amor. Seus filhos. Amor também, gente. Amor move a gente todos os dias em todas as coisas. Se não tiver amor, não tem Exatamente. resultado nenhum. Uma pessoa que marcou a sua vida. A minha avó Zilva. Ai, maravilhosa. Eu ainda tenho muita saudade, vou chorar. Aplausos, maravilhosa. Ela foi vó de todo mundo, né? Eu roubei ela pra ser minha avó e ela aceitou. Minha avó Zilva foi a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Ela ajudou muita gente. Tem gente que acha que ela nem sabe, que mais não lembrava e já tava lá, Dona Zilva. É a minha avó. Muito bom. Um sonho, uma única palavra. Eu não tenho sonho nenhum, não. Não? Não. Vai colhendo o que Deus entregar, né? Já foi. Tá tudo bem. Não tenho nenhuma ambição maior que isso. Tá tudo certo. Um personagem da Bíblia que te chama atenção. Jesus, né, gente? Boa. Quem é o Óbvio, protagonista Só da pode nossa ser vida. ele, né? Exatamente. Agora não tem tempo. É um versículo da Bíblia que sempre te comove e te emociona. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, não tivemos até hoje um versículo repetido aqui. Não? Ninguém trouxe esse, né, Rod, até hoje? Acho que não. Sério? É, sério. Nossa. A Bíblia está correndo nessa mesa, mas esses versículos não se repetem. Não. João, meu livro favorito da Bíblia. Ó, que máximo. Difícil, né? Mas Difícil, é. A Bíblia é muito bonita. Você que não leu ainda, aproveite. Mas comece pelo Novo Testamento. Eu sempre falo, começa por livrinhos pequenos, Esther, né? Assim, os livrinhos, os menores, assim, acho que dá para quem vai começar. Assim, o que eu acho fantástico é você começar pelo Novo Testamento, beleza, é uma leitura mais tranquila e tal. Aí depois você vai para o Velho Testamento, aí você lê Samuel, você lê Isaías, e você fala, caraca, Jesus já estava aqui, eu não sabia. Exatamente. Gente, mas tem quantos anos de diferença? 700 anos de diferença? Sei quantos anos de diferença? Assim, meio século. Até dá uma bugada na mente, né? Cara, assim, é surreal. Então, assim, não tem como alguém ter feito, gente. Sim. É inspiração divina, com certeza. Boa. É plano de salvação. É verdade. Olha, muito bom. Tinha tantas perguntas para fazer, mas nós temos tempo e a doutora Evelyn tem uma agenda puxada. Queria te agradecer mais uma vez pela tua presença. Foi muito super obrigada. Legal, gente. Precisando, volte, as portas estão abertas. Obrigada. Sempre tem um negócio novo surgindo na área da saúde, então a doutora Evelyn vai vir aqui mais vezes. Os bichinhos, às vezes, são um pouquinho complicados, mas a gente está aí para ajudar. Mas, foi uma linguagem perfeita. Acho que todo mundo em casa conseguiu entender. Obrigada. Então, muito obrigada. Um papo abençoado. Que Deus abençoe sua vida, sua carreira e que te use lá na sua área médica, onde você pisar, que ali seja abençoado. Amém, amém. Você que ficou... calma aí. Tem um presentinho para você que é do nosso querido e amado pastor Luiz Bacelar. Opa! Então, tá aqui, ó. Sendo entregue para a doutora Evelyn. Muito obrigada, Leri. É uma benção. Eu tenho esse e o verdinho também, mas o meu favorito é o verde. Tem que botar o verde aqui que acabou, né? Que legal. Muito bom. Agora sim, você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela tua companhia, obrigada por ter acompanhado. Tomara que esse papo tenha edificado a sua vida e aumentado a sua fé, que você possa ser abençoado e tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não esquece, divulga o nosso canal, ativa o sininho das notificações, se inscreva e a gente aguarda você no próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima.